Quem já não pensou em prejudicar uma pessoa só porque esta já lhe atingiu de uma forma física, moral, qualquer que seja a atitude, mas pensou em revidar, pensou em maltratar essa pessoa? Isso é vingança. E ao contrário do que muitos pensam, a Escritura nos avisa para nunca revidar ou tratar a pessoa ou vingar-se a si mesmo, mas em perdoar, em tratar com graça e perdão todo aquele que nos maltrata. A mensagem de hoje é sobre isso, vingança. Você tem um minuto para Deus? Livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 19 está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo está se referindo aos irmãos de Roma que jamais pudessem procurar aquela atitude antiga que no passado a natureza humana sempre buscou, que é responder as coisas na mesma medida, de acordo com o que recebia. Se alguém lhe maltratar, então também receberia a mesma maltratação. Se alguém lhe prejudicar, então também deveria ser prejudicado. Isso tinha respaldo na lei. O Evangelho diz o contrário, onde busca a reconciliação, o perdão e jamais a vingança. Jamais deveria estar buscando vingança. Jamais deixaria que a ira tomasse conta do seu ser, da sua vida. E esta é uma recomendação que Paulo faz aos irmãos, que não deixem que esse sentimento perverso domine o coração. Como no passado isso já deveria acontecer, isso estava acontecendo ou podia acontecer como uma naturalidade, e que havia respaldo para que se buscasse ferramentas e recursos para isso, agora isso deveria mudar. Não deveria ser mais assim. A ira não podia prevalecer no coração. A ira não podia ser alimentada, mas deixaria com Deus. É preciso que nós venhamos a entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Todo o controle da nossa vida, agora nós entregamos para Deus. Não há por que buscar vingança, não há por que buscar dar o troco, dar na mesma moeda aquilo que alguém nos prejudicou, como no passado nós procuramos fazer isso. Sendo uma nova criatura, nós temos que produzir bons frutos, e esse tipo de sentimento não tem mais lugar no nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo está colocando, que nós devemos produzir daqui por diante. Nunca vingança, nunca ira. Isso era coisa do passado. Daqui por diante, nós devíamos seguir a linha de que Deus está no controle. E Ele é que tem que realmente prevalecer na nossa vida. O amor de Deus, a paz de Deus é que tem que prevalecer. E nunca a vingança e o ódio, a ira, isso não pode mais acontecer. Ao contrário do que a maioria de nós pensa, que deixar com Deus a ira e a vingança não significa que a outra pessoa há de ser prejudicada. Ao contrário, porque a mesma atitude deve ser tratada por nós, como ele termina dizendo: se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber, se tem fome, dá-lhe de comer. Significando que nós temos que abençoar, que nós temos que tratar bem aquele que nos odeia, aquele que nos maltrata, e nunca produzir nenhum tipo de vingança, de ódio, de ira contra essas pessoas. Nós temos que tratar com perdão, com graça, todos os que nos maltratam. Então, quando se diz deixar na mão de Deus, não significa que há uma tendência de que Deus há de prejudicar aquela pessoa. Isso não é assim.
Deus não há de fazer isso, porque nós temos que seguir o mesmo padrão que o Pai misericordioso é. Jesus diz: se o Pai te perdoa, nós também temos que perdoar. Se o Pai nos perdoou do maior pecado, nós muito mais temos que perdoar todos aqueles que nos maltratam, todos aqueles que nos perseguem. Essa é a orientação, essa é a forma como o Evangelho tem que ser produzido em nós. Essa é uma das partes do Evangelho, de fato, que deve prevalecer em nós. E a vingança nunca mais deve ser um ato, uma atitude ou um sentimento que venha dominar o nosso coração. Isso foi coisa do passado. Isso era algo que a lei podia até dar algum tipo de respaldo. Mas agora nós estamos no tempo do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. Então esse é o fruto que tem que ser produzido em nós. Essa é a minha oração, que realmente venha acontecer na vida e no coração de todos aqueles que um dia foram maltratados, mas que não possam revidar, não venham se vingar, mas que possam tratar com perdão e com graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.